Olá a todos, eu sou Marilene Tati e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer esses salgadinhos fake. Eles são do tamanho real e todos feitos de biscuit. Então eu vou ensinar o passo a passo de cada um deles. A gente vai fazer então o pastelzinho, a gente vai fazer o quibe, a coxinha de frango, o risoles, a bolinha de queijo também a gente vai fazer e o canudinho com maionese, bem como ele tá assim, ó, bem realista. Então fiquem no vídeo até o final que vocês vão aprender a fazer então esses 6 salgadinhos. Então bora lá pro vídeo. Então, gente, bom, a gente vai fazer o risole, a coxinha e a bolinha de queijo. Então, a gente vai fazer esses 3 juntos, porque o processo é o mesmo. Vamos precisar de uma bolinha de 25 milímetros, duas. Uma para coxinha e outra para bolinha de queijo. Massa branca e tinta amarelo ocre. Aqui nessa massa branca a gente vai misturando aos poucos um pouquinho de amarelo ocre até chegar num tom de massa de pastel mesmo. Ó, aqui ela já chegou no tom de massa de pastel, tá? Então aqui a gente vai fazer 2 bolinhas maior que essas de isopor, tamanho maior. Eu vou colocar aqui do lado. Essa aqui para coxinha. Ó, essa aqui ela ficou um pouco menor, porque ela não tem aquela ponta. Vamos fazer primeiro a coxinha, que é com a massa maior. Vamos sovar bem. Sovar bem. Vamos encapar aquela bolinha. Vocês encapem normal, não, e não precisa ficar alisando muito, porque ela vai depois o empanado, então não vai aparecer muito, não aparece as imperfeições. Só tem que cuidar para não deixar ar dentro dela. Vão fechando a bolinha, tamanho, da maneira que vocês sempre fecham aí. Aqui a gente vai deixá-la lisinha. E aqui vamos pegar com a parte de baixo e vamos formar a coxinha, ó. Vamos apertando aqui até formar a coxinha. Ó, ela ficou assim. Bolinha de queijo a mesma coisa. Só que a bolinha de queijo é só encapar a bolinha e não tem mistério, não tem segredo. Alguma imperfeição que fica nela, não tem problema, porque depois não vai aparecer. Então, aqui já tem a coxinha e a bolinha de queijo. Então, a gente vai fazer o risoles, então. Risoles, vocês vão pegar uma massinha. Aqui também não tem tamanho certo de massa. Vocês vão pegar uma massinha, deixá-la bem lisa. Vamos dar uma afinada nessa massa. Tem que deixar bem grossinha, porque depois, ó, vamos deixá-la bem, pode deixá-la bem grossa. Que aqui, ó, a gente vai dobrar o meio. Dá para colocar o recheio, algum papel, alguma coisa aqui. Eu já fiz assim, porém, depois ela, se fica com um arzinho dentro, ela vai estufar. Então, eu prefiro essa técnica aqui, ó, que eu não coloco o recheio, não coloco nada aqui, ó. Só deixo ela mais grossa, daí dobra o meio, cuidando para não deixar ar dentro dela. Fecha assim, ó. Ó, vai ficar assim, ó, bem grossa. Aqui a gente vai só afinar as pontas. Vamos afinando só as pontinhas. Aqui tem que ficar bem grossinho para dar o efeito do risole. Vamos acertando aqui em cima. Aqui dá uma alisada assim, ó, para deixá-la mais lisinha. Também não precisa ficar tão perfeito, porque o empanado vai tapar, tá? Feito isso, agora a gente vai pegar um cortador. Eu tenho esse conjunto aqui, até tá faltando um tamanho. Então, sem ser o menor, a gente tira fora, vai ser o segundo. É nesse tamanho que a gente vai cortar. Que a gente vai usar para ficar no tamanho realista.
Se vocês não tiverem esse cortador aqui também, vocês podem pegar qualquer tampa, qualquer coisa que dê para cortar no tamanho de... Ele vai dar 6 centímetros, 6,8 centímetros, tá? Então, qualquer tamanho desse aqui, ou vocês usem o tamanho menor, se vocês quiserem fazer menor. Então, aqui, ó, ele já tá gordinho de um lado e fininho do outro. Aqui a gente vai cortar mais ou menos na metade, ó. Daí vocês veem o tamanho mais ou menos do risole aqui, ó. E aqui a gente vai cortar. Vamos cortar aqui, tirar o excesso. E agora a gente vai afinar de novo, ó, deixa ele certinho. Que ele vai ficar bem gordinho assim, ó. Só acertem assim. Então, aqui já tá pronto o nosso risole. Agora, a gente vai fazer, então, o empanado. Então, para o empanado, a gente vai precisar... vocês podem usar areia de passarinho. Ó, ele é bem granuladinho assim, ó. Em casas que vendem artigos para animaizinhos, aquários, então, vocês podem usar aquela areia de passarinho, ou eu vou empanar com essa farinha de milho grossa, ó. É que ela os grãozinhos dela são bem grosso. Eu prefiro empanar com esse aqui, que fica mais... Fica bem natural, então, o risole e esses salgadinhos. Então, a gente vai tingir essa farinha aqui, pra gente, então, estar empanando esses salgadinhos. Aqui, então, eu coloquei um pouco de farinha de milho grossa. Então, aqui a gente vai colocar um pouco de tinta amarelo ocre. Bota um pouquinho e vão vendo. E não precisa esperar ela secar, porque ela vai ficar bem já no ponto certo. Então, aqui a gente vai misturar bem, ó, essa farinha. Ó, daí ela ficou assim, escurinha, ó, porque a gente usou amarelo ocre. Agora, a gente vai separar só um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho. E a gente vai colocar um pouco de tinta, pode ser a tinta da Acrylex, essa aqui é a tinta Acrylex amarelo ouro. Vamos colocar só uma pontinha aqui, que esse aqui a gente vai fazer um pouquinho mais claro. Aqui, ó. E vamos misturar só nesse pouquinho. Agora, vocês só vão misturar isso aqui, ó, tudo. Que ele vai ficar... Mas não apertem agora, só misturem, tá? Ele vai ficar assim, ó. Que daí vai ficar um pouco da farinha mais amarelado e um pouco mais queimadinho, para dar bem o efeito natural do empanado, tá? Então, aqui a gente já vai empanar as nossas pecinhas. Agora, a gente vai pegar, então, cada pecinha e vamos colocar bastante cola. Pode colocar bastante. Porque ela tem que ficar bem, ó. Larga aqui, ó. Já vamos começar a empanar. Dá para fazer quantidade grande, como se estivesse fazendo salgadinhos mesmo. Pode passar bastante cola, para ficar bem empanado, ó. Botar nas laterais. Então, vamos dar uma pressionada para pegar bem. Agora, com as mãos já limpas, a gente vai pegar cada um e vamos fazer isso aqui, ó. Dar uma apertadinha para grudar bem no... Não apertar muito para não deformar a peça, né? Aqui também faltou um pouco, vamos retocar com cola. E assim a gente vai fazer em todos. E assim tá pronto, então, nossos primeiros 3 salgadinhos, tá? Aqui a gente vai deixar secar. Para o quibe, então, a gente vai precisar uma bolinha de 25 milímetros, um pedaço de massa. Eu usei o marrom da PVA, o marrom tinta fosca. Então, a gente vai precisar de uma bolinha, ela é bem maior, ó, que essa aqui, ó. Uma bolinha de 3,5 centímetros, tá? Então, aqui a gente vai sovar bem e encapar essa bolinha aqui, a bolinha de isopor. Feita a bolinha, já encapada, daí vocês vão pegar com a palma da mão, achatar um lado, pegar o outro lado, achatar o outro e acertar as pontinhas.
Ele vai ficar assim, ó, um quibe mesmo. Ele vai ficar do tamanho real de um quibe. Aqui a gente vai fazer só umas marcaçõezinhas, pode ser com qualquer esteca, para deixar ele mais rústico, que ele vai ficar um aspecto bem natural. Para empanar esse quibe, eu tenho outra técnica que eu faço com o arroz moído, que esse arroz moído, ele dá bem o efeito do trigo, né? Que ele fica todo embolotadinho assim, ó. Eu vou ensinar aqui num prato, mas o ideal é vocês triturar numa pedra de mármore, numa mesa de mármore, alguma coisa. No liquidificador também dá. Então, vocês só triturem, vão apertando assim, ó. Ele fica bem assim, ó, com os grânulos bem parecendo trigo mesmo, tá? Aqui vocês vão dividir só bem pouquinho aqui, ó, da quantia que vocês trituraram, e bem pouco. E a maior parte aqui a gente vai tingir de marrom. Vamos colocar a tinta. Aqui eu tô usando a PVA, marrom PVA mesmo. Coloca só um pouco de tinta e daí vocês vão colocando até deixar ele bem marronzinho. Olha só, gente, como ele fica bem com aspecto de trigo mesmo, tá? Vamos separar só um pouquinho, que a gente vai colocar uma pontinha de preto aqui, muito pouquinho. Só para dar um tonzinho mais escuro aqui em alguns grânulos. Ó, que daí ficou um marrom mais escuro aqui. Agora, essa partezinha que a gente reservou esse pouquinho, a gente vai colocar um pouco de tinta vermelha. O mais escuro que vocês tiver, não pode ser vermelho muito claro. Aqui eu vou usar o vermelho carmim, da Acrylex. Aqui a gente só vai misturar tudo. Vamos misturar tudo sem apertar agora. Agora é só a gente, então, empanar o nosso quibe. Então, agora, para empanar, é o mesmo processo que a gente já fez ali. É só passar cola, pode passar bastante. Depois que você estiver seco, vocês podem refazer isso aqui, ó, que ele fica bem mais grosso de trigo, no caso, do nosso trigo, e vai ficar bem legal. Depois eu vou deixar secar esse aqui, depois a gente vai repassar. Então, ó, tá pronto o nosso quibe, então. Vamos colocar secar. Então, agora a gente vai fazer o canudinho e os pastéisinhos, tá? Que é o mesmo processo, então a gente vai fazer os dois juntos. Então, pro canudinho aqui, vocês percebem que eu coloquei aqui tem ervilha, pedacinho de presunto, tem tempero verde. Enquanto a gente vai fazendo isso aqui, já vai secando. Vocês peguem só um pedacinho de massa vermelha, que no caso para fazer os pedacinhos de tomate. Só deixam a massa meia grossinha, deixar secando, que depois aqui a gente vai picar para fazer os pedacinhos de tomate. E as ervilhas, vocês vão fazer pequenas bolinhas, mais ou menos tamanho de um grão de ervilha. Fazem algumas, né, que vocês vão... Aqui eu vou fazer só 3, que eu vou colocar só 3. E para o tempero verde, vocês pegam um pedacinho de massa mais escura que as ervilhas. Só pega um pedacinho de massa e com um palito, vocês vão tirar pedacinhos dessa massa para deixar secar, para dar o efeito de tempero verde. Só fazem isso aqui, ó. Ou, se vocês quiserem, pode deixar também secar um pedacinho de massa e depois ralar também, fica bom, dá um efeito bom. O presunto, vocês vão pegar um pedacinho de massa rosa, vão misturar com um pedacinho de branco, para fazer a gordurinha do presunto, ó. E bem pouquinho, um marronzinho, só uma bolinha. Só dá uma misturada de leve. E daí vocês deixam secar assim, ó, que depois aqui de picadinho ele vai parecer um presunto. Fazem uma massinha assim que depois a gente vai picar depois de seco. Então, tudo isso aqui já vão deixar secando.
Então, para o canudo, a gente vai precisar papel alumínio. Vocês vão fazer assim, ó. Não apertem muito, que ele tem que ficar com folga, que depois a gente vai empurrar ele para dentro. Vamos fazer um cone de papel alumínio sem apertar muito. Dá mais ou menos esse formato, tá? Aqui por fora a gente vai botar mais um pedaço de papel alumínio, que é para... Vamos encapar esse cone. Um pedaço agora. Comece aqui, ó. E vamos encapando ele. Dando jeitinho bem de cone. Ó, fine aqui na pontinha. Daí vão abrir um pedaço de massa, não muito fininha e também não muito grossa. E aqui a gente vai usar cola, porque ele... Como a gente vai fritar ele no óleo. Então, ele tem que ter a cola para ele não abrir e não entrar óleo para dentro. Daí, vocês cortam uma tira bem larguinha, da massa, não muito grossa, também não muito fininha, mais ou menos a espessura de massa de pastel mesmo. Uma tira também não precisa ser muito retinho, muito certinho, porque aqui ele vai ser todo colado, então não vai aparecer. Vamos começar a enrolar aqui, ó, um pouquinho de cola. Vamos dar a volta, ajeitar a pontinha aqui, ó. Daí, assim, gente, tanto o pastel quanto esse canudinho aqui, ó, vocês têm que terminar de fazer e já fritar. A massa tem que estar molinha para ele dar esse efeito aqui, ó, para ele criar essas bolhazinhas, ó, tá? A gente vai fritar no óleo mesmo. Vamos passando uma colinha na volta, só na parte de cima, para ele ficar bem colado e não entrar gordura, o óleo aqui para dentro. Ó, vamos apertando, ajeitando. Aqui vamos dar uma ajeitadinha nele, dá bem o formato de canudo. Então, o canudo aqui já tá pronto. Agora a gente vai fazer o pastel e depois a gente vai lá para a cozinha pra gente fritar isso aqui. Pro pastel é a mesma coisa que a gente fez o risoles. A gente vai abrir uma massa, abrir essa massa então e deixar ela bem grossinha, como a gente fez com o risole. Então, aqui a gente vai dobrar no meio e aqui vamos afinar para as pontas, ó. E sempre deixando o gordinho aqui, ó, que vai aqui para dar o efeito do recheio. Daí aqui a gente vai cortar como a gente fez no risole, com o mesmo cortador também. Vamos cortar aqui, é mais ou menos a metade do cortador, ó. Dá uma afinadinha aqui na ponta e a gente vai usar o garfo para dar o efeito que foi apertado de pastel mesmo, que a gente apertou com o garfo. E vamos apertar aqui nas pontinhas, ó. Dá o efeito de pastel mesmo, bem realista. Ó, daí ele ficou assim. Aqui vamos dar só umas quebradinhas para ficar bem realista, ó. Ficou assim. Então, agora a gente já vai direto fritar ele, porque ele tem que fritar molhado para dar aquelas bolhazinhas, então. Então, vamos lá para a cozinha e vamos fazer essa fritura. Então, aqui com a gordura já bem quente, já vamos colocar a fritar, ó. Como se fosse pastel mesmo, tá? Daí, assim, ó, vocês não deixem ele ficar muito escurinho, o efeito queimadinho a gente vai dar depois com a pintura. Vamos deixar só ele criar as bolhas, as bolinhas mesmo, normal do pastel, e já vamos tirar. Porque se deixar muito tempo, ele corre o risco de estufar. Então, a gente vai deixar só um pouco. Aqui já vai dar para tirar, ó. Vamos tirar. Ó, gente, então ele ficou assim, ainda tá quente aqui, ó. Mas vocês podem perceber, ele ficou com essas bolhazinhas como um pastel mesmo, ó. Tá? O canudinho também é a mesma coisa. Então, aqui a gente vai deixar agora esfriar. Quando ele estiver bem frio e deixar um tempo secar, tem que lavar, pode botar até um pouquinho desse detergente de louça de cozinha para tirar essa gordura. Então, daí ele vai ficar limpinho. E depois de tirado a gordura, a gente pode daí fazer a pintura, tá? Para pintura, então, a gente vai precisar tinta marrom PVA.
tá? O marrom fosco. A gente vai colocar só um pouquinho de tinta Kiel e vamos diluir essa tinta, deixá-la bem fininha, bem diluída, bem aguada, tá? Vamos colocar água. Sempre usando bastante água para ela ficar bem fininha. E aqui eu vou pegar com as mãos mesmo, que ó, ela vai dar esse efeito de queimadinho. Por isso que eu digo, aqui já tá seco, aqui, o que a gente fritou, eu não gosto de deixar ele escurecer na gordura. No momento que cria as bolhazinhas, eu já tiro para fazer a pintura manual. Dá para dar esse douradinho aqui nele. Então aqui eu coloco na mão mesmo, pego o pastelzinho e só dá uma, assim, ó, dá uma esfregadinha, ele já vai dar o efeito dourado, douradinho. Com a mão mesmo. Ó, deixa eu pegar esse aqui que tá mais seco. Aqui vocês vão dar o efeito douradinho. Passar um pouquinho mais aqui, ó, bem assim, ó. Bem de leve, não apertem nada, que daí vai pegar só nas partes de fora, ó. Olha como ele dá o efeito douradinho. Pode dourar mais aqui na ponta. Ó, ele fica bem natural. Vamos fazer no canudinho também a mesma coisa. Dou uma sujada na mão, a tinta bem aguada e só passo assim, ó. Ó, olha como ele fica bem natural. Passa nas pontinhas, aqui na ponta para deixar mais queimadinho. Nas coxinhas também vocês podem fazer a mesma coisa, só que aqui tem que dar uma, ó, pega essa tinta, só dá em alguns pontos para mostrar como alguma parte ficou mais queimadinha, para dar o efeito bem natural, ó. Vamos fazer no risole também, mais nas pontinhas, tinta bem aguada, ó, gente. Então, daí ficou assim. Aqui eles já estão com a pintura, então agora a gente vai passar para maionese com os picadinhos. Então aqui a gente vai começar então a fazer os picadinhos para colocar. Vocês podem fazer também um pedacinho de massa, ao invés de vermelho, pode fazer laranja para imitar pedacinhos de cenoura no caso. E daí, gente, se vocês gostaram do vídeo, já aproveitem, cliquem aí no botão de inscrever-se, inscrevam-se no canal. Ative o sininho, que daí vocês vão estar recebendo todos os vídeos novos que a gente vai postando. Então, gente, vamos pro recheio de uma vez. A gente vai cortar tirinhas bem fininhas, imitando como se fosse pedacinhos de presunto. Ó, ele fica com pedacinhos de presunto. E aqui vocês podem picar em tamanho menores. Esse aqui, então, seria pedacinhos de tomate, no caso. Mas vocês podem cortar, pode fazer laranja, que ele fica mais bonito, até ele fica mais colorido. Então, aqui é a imitação do presunto e pedacinhos de tomate. Aqui a gente tem a ervilha, imitação do tempero verde, tá? Então, aqui já tem os picadinhos. Vamos fazer, então, o efeito maionese. Para maionese, vocês vão precisar um pedacinho de massa, pode ser aquela mesma massa que a gente usou para fazer os pastéis, que ficou o tom de massa mesmo. Vocês vão pegar um pedacinho, aqui a gente vai molhar bem essa massa, vamos deixá-la bem molinha, que a gente vai fazer tipo um creminho. Colocar um pouquinho mais de branco, deixar um pouco mais claro. E sempre botando água e deixar bem molinho. Ó, aqui ela já tá quase no ponto. Vocês viram que eu molhei bem, sempre mexendo, ela vai formar esse creme, ó. Ó, vai formar um creminho assim, imitando a maionese. Tem que ser bem clarinho. Eu coloquei o branco para deixar mais clarinho. Aqui nessa parte aqui que a gente fez, aqui a gente vai empurrar para dentro. E aqui a gente vai rechear com esse creminho, para dar o efeito maionese. Ó, pode encher bem, não precisa cola, não precisa nada, que ele já vai colar. Daí aqui então a gente vai aplicar
os temperinhos que a gente vai usar aqui, ó. Bota só uns pedacinhos, botar tempero verde, um pouquinho de presunto, botar mais um verdinho. Daí assim, ó, aqui, com o auxílio de um palitinho, vocês vão só dar uma sujada nos temperos que tem aqui, ó, porém não vão tapar todo, eles têm que aparecer um pouco colorido. Que ela vai aparecer só a ponta dos temperos, então. E daí aqui a gente vai deixar secar. Então é isso aí, gente. Espero ter ajudado. Se você já se inscrever no canal, então já compartilhe, curta, deixe seu like, ative o sininho, que daí vocês vão estar recebendo cada postagem que a gente faz aqui no canal. Então, até o próximo vídeo.